E agora vamos falar de desperdício. Na região norte do Paraná, parte da produção de chuchu está indo para o lixo. Por que é que isso está acontecendo? Fábio Loinetti e Luciano Miyazaki nos contam essa história. Pode-se dizer que foi uma super safra de chuchu, como há tempos não se via. Entre abril e junho, chegou-se a produzir até 50 toneladas por semana nessa propriedade. São 25 hectares plantados. No ano passado, foram apenas 10 toneladas por semana. O clima, né, que ajudou, né, ter temperatura favorável, e também fizemos um trabalho em adubação, né, e damos uma adequada na nossa irrigação. Então isso tudo foi somando, né? Tivemos essa produção até considerada, né? Nos últimos 10 anos eu não tinha visto ainda um pico desse. Essa quantidade toda de chuchu que ainda está no pé tem uma explicação. É que no início do ano o produto chegou a sair daqui da propriedade a R$ 3,00 o quilo. Mas na época de pico mesmo chegaram a oferecer apenas 35 centavos. Não compensava nem colher. Daí essa quantidade toda de chuchu que agora vai se perdendo pelo chão. A própria colheita, transporte, entrada na seasa, despesa, então tem um custo mínimo. Aí a gente deixou de colher até por essa razão. Essa montanha de chuchu está até apodrecendo. Foi o que voltou da Ceasa. Por falta de comprador, virou lixo. A estimativa mínima de perda é de 20%, mas pode alcançar até 35%. No último mês, o quilo era vendido a 50 centavos. Com a redução da oferta, o preço reagiu e foi para 80 centavos. Mas para o produtor, o ideal seria de 90 centavos a R$ 1,20. Isso para o chuchu de primeira, que é esse menor. O de segunda é comercializado pela metade do valor. E mesmo assim, só agora que a produção caiu, ele ganha espaço no mercado. Já o destino dos grandões aí é sair do pé para apodrecer. O jeito é torcer para que a próxima safra seja tão boa quanto a última e que os preços sejam melhores. A gente tenta produzir qualidade e quantidade, para quando diminui a produção a gente acaba ganhando, né, com a quantidade diária que a gente tem. Depois de uma semana de sol e tempo firme no Paraná, o domingo já deve ser de instabilidade. É que a frente fria que se formou no extremo sul do Brasil se aproxima do estado e pode trazer chuvas sem muita intensidade a qualquer momento hoje. Em Cascavel, as temperaturas continuam elevadas no início do dia. É só depois da passagem dessa instabilidade que elas devem voltar a cair. Em Londrina, o céu já amanheceu mais fechado hoje, mas nada de previsão para chuvas fortes. Máxima de 26 graus neste domingo. Em Guaíra, o tempo também já deve ter mudanças. Ontem, as nuvens já ficaram mais presentes e deixaram o céu bastante encoberto. Deve chover hoje, entre a tarde e a noite. E olha, essa semana, antes de haver o aumento nas temperaturas, tivemos dias de muito frio no sul do Brasil. As temperaturas despencaram no Paraná. E aí, teve registro de geada com prejuízos nas hortaliças. Manhã de terça-feira, 6h30. O sol ainda nem tinha surgido e o gelo estava lá. No gramado, na palha de milho, uma camada generosa que deixou o cenário branquinho. Conforme o dia clareava, a paisagem mudava. Nossa marca ficou registrada na madeira, à beira da estrada. O Tarauba Rural acordou cedo para registrar não só o gelo, mas as belas paisagens. Nas áreas mais baixas, o nevoeiro contornava a mata. O romper da aurora deu cores ao horizonte, que lembrou um arco-íris. Para as plantações de trigo, a geada agora não é prejudicial, porque a maioria das lavouras está em fase de desenvolvimento, ainda sem os cachos. O milho está na época da colheita e esse friozão também não interfere na produtividade. Já as hortaliças sofreram. Na propriedade do seu Vilmar, a alface, brócolis e couve foram os que mais sentiram. As folhas queimaram. Prejudicou bastante, né? Que nem a couve-flor, a alface perdeu bastante, né? Queimou muito, né? E assim já deu de ver o prejuízo, né? Que está acontecendo, né?
Uma ideia de quanto que o senhor vai ter de prejuízo aqui, o quanto por cento queimou, quantos prejuízos tem em dinheiro mesmo? Pulo entre a alface e a couve-flor e o brócolis, 30%, né? Agora é torcer para que seja como o restante do inverno. Que seja seco, né? Hora do café. Daqui a pouco você vai ver no Tarobá Rural que agricultores de Cascavel cobram providências e rapidez da prefeitura para arrumar estradas rurais. Mas este não é o único assunto. Você vai ver também. Copa do Mundo no Brasil aumenta os lucros para produtores de amendoim. É só um minutinho, não saia daí.